Vou agora falar de vetores colineares. Reparem no nome, colinear quer dizer que os vetores estão em linhas paralelas, portanto estão sobre retas paralelas. Bom, isto quer dizer que os vetores terão de estar sobrepostos um no outro? Não, isso não terá de ser assim. Nós já sabemos que os vetores poderão ser transportados desde que mantenhamos a sua direção, o sentido e o tamanho. Eles poderão ser transportados para várias posições, não é? Mantendo essas três características. Portanto, este vetor que eu aqui desenhei, que estará então sobre esta reta, mais ou menos, não é? Vamos supor que isto é então uma linha reta. Será colinear, por exemplo, com este vetor que eu vou aqui fazer, até mais pequenino. O tamanho não interessa, eu faço mais pequenino mesmo para mostrar que o tamanho não é relevante para nós termos dois vetores colineares, ok? Estes vetores serão colineares se forem então paralelos, ou seja, se estão sobre retas que são paralelas, ok? Como é aqui o caso que eu estou a tentar representar. Vou ainda fazer outro exemplo para reforçar a ideia de que a seta também, o sentido do vetor também não importa, ou seja, eu posso ter um vetor também com sentido contrário, desde que seja paralelo, ou seja, desde que esteja sobre retas paralelas às dos outros vetores, então será colinear com eles, ok? Portanto, vetores colineares, de uma forma mais prática, então isto são vetores que são paralelos, que estão sobre retas paralelas. Bom, qual a condição analítica que nos permite testar isso, verificar, ter a certeza que dois vetores são ou não colineares? Eu vou aqui então vou fazer no plano e no espaço, são iguaizinhas, mas para ficar mais clara essa ideia, que realmente são iguais, vamos fazer as duas abordagens, que depois de perceber uma, a outra é só repetir praticamente. Vamos então ver aqui no plano. No plano, nós estamos então em duas coordenadas, dois vetores são paralelos, eu vou então aqui escrever, o vetor U será paralelo, vou representar assim com dois tracinhos paralelos, ao vetor V, se e só se, portanto, se e só se acontecer uma condição. Que condição é essa? Reparem, se e só se o vetor U for igual ao vetor V, chega. Reparem que esta igualdade que eu aqui escrevi seria verdadeira. Dois vetores são paralelos se e só se o vetor U for igual ao vetor V. Não é verdade isto, não é? Estamos a ver até nestes exemplos que os vetores não terão de ser iguais para serem paralelos. Até podem ter sentidos opostos, podem ter tamanho diferente. Portanto, a questão é esta, o vetor U terá de ser igual a k vezes o vetor V, ok? Temos que multiplicar uma constante por este vetor. Bom, e isto para quê? Reparem que poderia ser ao contrário, poderia ser o vetor V igual a KU, isso era igual, ok? Este k o que é que faz então ao vetor? Reparem que este k vai alterar o tamanho do vetor V. Vai aumentar, por exemplo, para o dobro, se o k for 2, vai aumentar para o triplo, mantendo também o sentido, se o k for 3, pode também alterar o sentido da seta se o k for negativo, se o k for 1 sobre 2, for 1 meio, irá passar para metade, ok? E, portanto, o que isto quer dizer é o seguinte, o vetor U será igual ao vetor V vezes um determinado escalar, ok? E aí sim temos a garantia que eles são, então, colineares, que eles são paralelos, ok? Serão, então, paralelos. Bom, o que vamos fazer é, então, analisar também aqui no espaço, que é igual. Para já vou aqui escrever, é igualzinho, o conceito é o mesmo, então aqui não tem nada que saber, ok? Se e só se o vetor U for igual a k vezes o vetor V, já sabemos que poderíamos fazer ao contrário, V igual a KU. Da mesma forma, o k também pertence aqui a R, aos números reais, ok? Bom, e o que eu vou fazer agora é só desenvolver esta condição. Vou desenvolver a condição. Primeiro vou enquadrá-la aqui para ficar aqui mais visível que a condição para nós vermos se dois vetores são então colineares é esta, ok? Fazer U igual a KV. Se esta condição for verdadeira, então eles serão paralelos, serão colineares. Se não for, não são, ok? E o que eu vou fazer então agora é desenvolver esta condição, supondo que tenha as coordenadas do vetor U e do vetor V, para chegarmos aqui a um truque prático para ver mais diretamente com as coordenadas se eles são paralelos ou não. Bom, vou então supor que o vetor U tem de coordenadas o1, o 2, é o mais natural, não é? E o vetor K, o vetor V, aliás, tem de coordenadas V1, V2.
Vou então desenvolver esta igualdade que aqui tenho. Vou simplificá-la. Reparem, aqui neste primeiro membro ainda não posso fazer nada. Vou multiplicar este escalar k com o vetor. Nós já sabemos que a multiplicação de um escalar por um vetor se faz desta forma. O escalar vai multiplicar com as coordenadas do vetor, não é? E ficamos então com isto. E agora temos uma igualdade de dois pares ordenados, ou seja, esta igualdade é verdadeira se o de 1 for igual a kv de 1 e se o de 2 for igual a kv de 2, ok? Estamos a fazer simplesmente então uma igualdade de dois pares ordenados, igualar a abscissa com a abscissa, o y com o y, a ordenada com a ordenada, ok? E daqui reparem que poderemos concluir ainda o seguinte: se resolvermos estas duas equações em ordem a k, ficamos com isto. O de 1 sobre v de 1 igual a k, reparem, o v de 1 passou para o outro lado a dividir, o de 2 a dividir por v de 2 igual a k. Okay? E isto quer dizer então que em termos práticos poderemos fazer logo o seguinte cálculo tendo as coordenadas dos vetores, não é? Se tivermos as coordenadas dos vetores, poderemos logo concluir o seguinte. Reparem, k igual a, k igual a. Isto quer dizer que o de 1 a dividir por v de 1 terá de ser igual a u de 2 a dividir por v de 2, ok? Isto quer dizer que, em termos práticos, nós poderemos olhar para as coordenadas e fazer logo o x a dividir com o x terá de ser igual ao y a dividir com o y. Se isso acontecer, então os vetores serão colineares, serão paralelos, ok? Eu chamo a atenção para algum perigo que possa existir aqui neste truque prático. Eu vou fazer já de seguida um exemplo, mas se as coordenadas dos vetores tiverem zeros, poderemos nos baralhar aqui ao fazer esta igualdade, porque poderemos estar a dividir por zero, o que é perigoso. Então, poderão seguir sempre esta estratégia aqui do sistema e aqui nunca vão ter problemas, ok? Se aqui no final der verdadeiro, então, se der o mesmo k, não é? K igual a 2, k igual a 2. É verdade, são colineares. Se der falso, não são. Mas eu vou já fazer um exemplo a seguir para ver a aplicação então desta condição, ok? Reparem que aqui seria igual, eu vou fazer aqui o mesmo exercício, mas temos então três coordenadas, portanto seria o de 1, o de 2, o de 3, igual a k, v de 1, v de 2, v de 3. Nós aqui no espaço temos então a abscissa, a ordenada e a cota, não é? Mas reparem que o conceito é então exatamente o mesmo. Nós fazemos exatamente o mesmo raciocínio. Tenho aqui o 3. Reparem que eu às vezes coloco vírgula, outras vezes ponto e vírgula. É indiferente, ok? Vírgula ou ponto e vírgula. Às vezes para não confundir aqui com o 1, meto um ponto e vírgula. Nós temos então, vamos multiplicar o k com este vetor. V1, k, V2, k, V3. E agora, reparem, temos então aqui uma igualdade destas coordenadas. Vamos dizer então o que é lógico. O x, portanto, se este vetor é igual a este, então a abscissa deste vetor é igual à abscissa deste, portanto, o de 1 igual a k v1. Aqui não é bem a abscissa, é mais a componente do eixo do x deste vetor é igual à componente do eixo do x deste e assim sucessivamente, não é? O de 2 igual a k v2. O de 3 igual a k v3. E reparem o que é que nós poderemos obter daqui. O mesmo que concluímos no plano, não é? Se resolvermos estas equações em ordem a k, ficamos com o de 1 sobre v1 igual a k, o de 2 sobre v2 igual a k, o de 3 sobre v3 igual a k, ok? O que também permite, então, concluir isto. Eu vou agora tentar aqui apertar. O de 1, reparem, k igual a, k igual a, k igual a. O k é sempre o mesmo, não é? Portanto, o de 1 sobre v1 terá de ser igual a o de 2 sobre v2, terá de ser igual a o de 3 sobre v3, ok? E volto a repetir que este truque prático que poderemos utilizar sabendo as coordenadas poderá ser perigoso se tivermos zero nas coordenadas. Então, poderão optar sempre por fazer aqui o raciocínio aqui do sistema, ok? Bem, vamos fazer uma aplicação prática para melhor vermos. Vou então fazer dois exercícios, também um no plano e outro no espaço. Porque isto teoricamente às vezes pode parecer muito esquisito e vão ver que assim na prática será tudo muito mais simples. No plano e no espaço. Vou então encontrar aqui dois vetores.
neste caso vou encontrar dois vetores no plano, por exemplo, será que o vetor u dado por 1, 3, por exemplo, e o vetor v dado por 5, 6 são colineares? Serão, vou abreviar, ok? Colocar assim, paralelos? Ponto de interrogação. Bom, vamos ver. Eles são paralelos se verificarem o quê? Se U for igual a KV, não é? É então a condição de dois vetores serem colineares. Será que 1, 3 é igual a K 5, 6? Será que isto pode ser possível? Será que isto é verdadeiro? 1, 3 igual a 5K, 6K? Bom, e porquê é que isto não é verdadeiro? Porquê é que não pode ser verdade? Por causa disto, reparem, vamos então colocar aqui em sistema 3 igual a 6K, vamos resolver em ordem a K e ficamos com K igual a 1 sobre 5, K igual a 3 sobre 6. Reparem que isto é falso, ok? Tenham o cuidado de ver se dá para simplificar alguma fração. Às vezes poderemos ter em fração e as frações serem equivalentes, ok? Eu relembro, se eu tivesse aqui um meio nesta fração, 3 sobre 6 dá um meio, então seriam iguais, não é? Mas eu nem vou simplificar esta fração porque dá logo para ver que, portanto, aqui dava um meio, é falso. Portanto, uma vez que deu falso, reparem que o K não pode ter dois valores distintos. Então eu estou aqui a dizer que o K é 1/5 e que o K é 3/6. Então, em que é que ficamos? O K não pode ser 1/5 e 3/6 ao mesmo tempo. Ok? Portanto, aqui o K terá de dar o mesmo valor no final para ser verdade esta condição. Ok? Caso contrário, então é falso, como aconteceu aqui, e dessa forma os vetores não são paralelos. Ok? Logo, U e V não são colineares, ok? Colineares, ou seja, paralelos. Ok? Vou fazer então aqui um outro exemplo. Vamos encontrar aqui também dois vetores, só um bocadinho, vou mudar aqui para o laranja. Portanto, o vetor, vamos supor aqui o vetor U, será que o vetor U, agora vou fazer no espaço para ser diferente, ok? 1, 3, 5. E o vetor V de coordenadas, por exemplo, 3, 9, 15, são paralelos, ou seja, colineares? Pergunta. Reparem, deixem-me só fazer aqui uma análise. Eu poderia então, mais rapidamente, olhar só aqui para as coordenadas e fazer o seguinte. 1 a dividir por 5 é igual a 3 a dividir por 6. Portanto, estou aqui a fazer as coordenadas, ok? 1 a dividir por 5 é igual a 3 a dividir por 6. Falso. Era mais rápido, ok? Isto pode ser útil em escolha múltipla ou assim. Fazemos logo as contas. Isto deu falso, logo eles não são colineares, ok? E reparem que eu aqui poderia até utilizar a mesma técnica, mas eu vou primeiro fazer a definição mais científica, mais teórica, que é então partir disto. O vetor U e V serão paralelos se U igual a KV, ok? Serão colineares se isto acontecer. Vamos então ver 1, 3, 5 será igual a K 3, 9, 15. Vamos desenvolver esta condição, portanto 1, 3, 5 igual a 3K, 9K, 15K. E vamos agora igualar cada componente desta igualdade, ou seja, o 1 terá que ser igual a 3K, o 3 terá que ser igual a 9K e o 5 terá que ser igual a 15K, ok? E resolvendo em ordem a K, ficamos com isto. K igual a 1/3, K igual a 3 sobre 9, K igual a 5 sobre 15. Reparem que temos então de ter o cuidado de simplificar as frações para ver se estamos na presença então do mesmo K ou não. K igual a 1/3, K igual, reparem, 3 sobre 9 dá 1/3, 5 sobre 15 dá 1/3. Ok? Reparem, se dividimos por 5 aqui no numerador e denominador, ficamos com 1 sobre 3. Bom, então realmente isto é verdade, não é? Verdade. Logo, são, porque deu o mesmo K, não é? Portanto, logo, U e V, neste caso,
são colineares, ok? Colineares. Relembra então também que poderia utilizar aqui o truque prático, olhava para as coordenadas e fazia apenas isto. Será que até poderia fazer deste lado para aquele, que seria mais fácil fazer as contas? 3 a dividir por 1 será igual a 9 a dividir por 3. 9 a dividir por 3 será igual a 15 a dividir por 5. Fazia as contas e isto dava 3 igual a 3 igual a 3, não é? E portanto era verdade. Logo poderia concluir aqui que eram paralelos, ok? Eu relembro que, portanto, verdade. Eu relembro que por vezes ao fazer este truque prático nós poderemos obter aqui alguns casos impossível, no caso de termos zeros nas coordenadas e estarmos a fazer 0 sobre 0 assim, portanto não se baralhem com essa situação. O ideal então, numa situação dessas, será fazer sempre aqui por definição que nunca irão ter problemas, ok? Bom, vimos então o que são e como verificar se dois vetores são colineares, então até uma próxima!